Vamos introduzir o trabalho com Movie Clips. Até agora a gente tem programado, na aula passada, basicamente, até a aula passada a gente não tinha visto nada, muito pouco na verdade, de objetos. Tinha visto uma coisa ou outra, assim, linha do tempo só na aula passada. Agora a gente vai incluir uma coisa nova, que são os Movie Clips. Como é que a gente trabalha com eles? Para exercitar e exemplificar e falar sobre isso, eu fiz aqui um pequeno filmezinho que funciona assim. Ele é um filme que tem uns controles, os botões não estão funcionando, vocês podem ver. E o filme passa aqui é um bang bang muito curtinho, onde um cowboy mata o outro. Uma obra de arte, né? Para a gente entender o que a gente tem aqui, vou mostrar os elementos no palco. A gente tem aqui um filme, que é um movie clip. O filme ele chama filme, o nome da instância é filme, é um movie clip. E a gente tem 4 botões. A gente tem um botão que eu chamei de B-Pause, botão que eu chamei de B-Play, botão que eu chamei de B-Stop e botão que eu chamei de B-Pula. Além disso, tem esse desenho do painel, que é um desenho. Além dos desenhos e dos objetos, nós temos um pequeno pedaço de código que tem 4 instruções de associação de evento a funções, uma para cada botão. Para o botão Stop, a gente está associando o evento de clique à função F1. Para o botão B-Play, o evento de clique à função F2. Para a função B-Pause, mesma coisa, evento de clique à função F3. Para a função B-Pula, evento de clique à função F4. Então, F1 para o pause, para o stop, F2 para o play, F3 para o pause, F4 para o pula. Só que essas funções existem, estão declaradas aqui, mas elas não estão fazendo nada. Por isso que os botões não funcionam. Para a gente resolver esse problema, eu vou primeiro falar de um conceito, que na verdade a gente já tem conversado sobre ele, e eu vou explicar um pouco mais a fundo, que são os objetos. No nosso filmezinho aqui a gente tem o filme e mais 4 botões de objetos. São 4 objetos. 4 botões. São 5 objetos, desculpa. Tá? São os nossos objetos aqui nesse contexto. E os objetos, o que eles têm? A gente já viu que objetos têm propriedades. Que são nada mais nada menos que variáveis. Que a gente pode acessar o conteúdo, alterar o conteúdo. E além de propriedades, os objetos têm também comportamento. O que em muitos contextos é chamado de métodos. Mas eu gosto mais de comportamentos. Comportamentos que nada mais são do que funções. Funções específicas de cada objeto. A gente já viu alguma coisa dessas, né? Propriedade a gente já viu. Tem um exemplo de comportamento, na verdade, a gente vai entender melhor como função, que a gente tem usado. Vamos dar só uma breve recordada. Por exemplo, se a gente for pegar aqui o botão pula, a gente pode acessar a propriedade X ou a propriedade de transparência, que é alfa. A gente acessa as propriedades dos objetos através do ponto. Ponto, nome da propriedade. E comportamento? Comportamento que é como função. A gente tem aqui, ó, o único comportamento que a gente tem usado aqui, que é a nossa única função, que todos os objetos de tela, que aparecem em tela, têm, que é uma função para associar um tipo de evento a uma outra função, a uma reação, evento que acontece no tal objeto. Essa é uma função um pouco mais complexa de entender, ela é meio estranha e tal. A gente vai falar de coisas mais inteligíveis, mais
parecem mais concretas, porque agora a gente vai falar de, especificamente de um tipo de objeto que a gente controla através da programação, que são os movie clips. No nosso exemplo aqui, a gente tem um movie clip que chama filme, certo? Então, filme. Os movie clips, bom, se a gente for pensar, os movie clips são pequenos filmezinhos que rodam e tal. E a gente, se a gente quiser controlar, a gente tem que parar, a gente tem que pôr para rodar, a gente tem que pôr, voltar para o começo, adiantar, esse tipo de ação, né? Que nem a gente faz quando a gente compra, aluga um DVD e põe para rodar em casa. Todas essas ações, de alguma forma, e a gente vai aprender hoje, existem em todos os movie clips que a gente cria. São comportamentos. Ou, talvez melhor mesmo, sejam funções dos movie clips. Eles têm essas funções prontas que a gente pode acessar. Como que a gente faz isso? Vamos pegar aqui no nosso exemplo. No nosso exemplo, a gente vai começar pelo botão de stop. O botão de stop, quando é clicado, chama a função F1. Então, aqui dentro da função F1, eu tenho que fazer o filme parar. Filme parar. Eu vou acessar uma função do filme, então, através do ponto. E a função é, por acaso, stop. Vamos executar para ver. Olha lá, o filme rodando. Vou clicar no botão de stop, hein? Parou. Os outros botões ainda não estão funcionando. Precisamos criar as funções dele. O segundo botão, que é o botão play, está associado à função 2. Quando clicar, chama a função 2. Então a gente vai fazer aqui. Quando clicou no botão play, o filme vai rodar, dá play. Essas duas funções são as primeiras duas funções que a gente aprende. São muito úteis e muito simples. Vamos lá. Está tocando. Stop. Play. Bom, mas esse stop aqui, na verdade, normalmente isso acontece de o filme parar onde está quando a gente dá pause, né? Vamos mudar isso aqui. Vamos colocar essa função, essa chamada de função aqui, na função do pause, que é F3. Esse é o pause. O stop mesmo, que é a função F1, que chama a função F1, clique no stop, chama a função F1. Quando a gente dá um stop num DVD, por exemplo, o que ele faz? Ele volta para o começo e para lá. Então a gente vai ter que fazer isso para o filme também. E aí a gente tem uma função específica que serve para levar o filme até um determinado ponto e parar. No caso, ela chama go to and stop. Ela vai até algum lugar e para. No caso, a gente vai até o primeiro quadro, o quadro número 1. Aqui dentro, a gente passa um parâmetro para essa função. Precisa passar para dizer para qual quadro você quer que ela vá e pare. Como a gente quer que ela volte para o começo, o quadro que a gente quer que ela pare é o quadro 1 da controle. Então vamos lá. Ó. Pause, para, play, toca, pause, para, play, toca, pause, para, play, toca. Voltou para o começo. Play. Olha lá. Voltou para o começo. Aí. Muito bem. Falta um botão, que é o pular a introdução, né? Para a gente pular a introdução, primeiro eu quero mostrar aqui o Movie Clip. Mostrar para vocês em que ponto, até que ponto a introdução vai. Ó. Vai rodando, vai rodando, vai rodando. Vai rodando, vai rodando, vai rodando. Até esse quadro aqui. Esse quadro aqui. Não, esse quadro ainda ela vai voltando. Aqui termina a introdução. Aqui, exatamente aqui. Nesse quadro. Que é o quadro 174. Bom, voltando para a cena.
Voltando para o código, a gente tem que o botão pula quando clicado, chama a função F4. A função F4 não está fazendo nada. O que ela tem que fazer? Ela tem que fazer o filme. A gente pode usar a função que a gente já conhece, go to and stop 174. Só que aí ela vai parar no 174. Ó. Vamos pular então. A gente nem consegue ver. Se a gente der play, a gente vai ver que já entra com os cowboys em combate. Então, na verdade, o pular int está sempre pondo o filme na posição antes do combate. Só que, normalmente, quando a gente pula a introdução, a gente não para ali, a gente dá play. A gente pode fazer isso dando um segundo comando aqui. E vai funcionar. Ó, vamos dar um pause, vou pular a introdução. Pulou, já foi lá para frente. Só que eu fiz isso em duas instruções. Será que eu não posso fazer em uma só? Não tem uma especial para isso? Tem sim. Em vez de eu falar, vou até determinado quadro e para, vai até determinado quadro e toca. Go to and play. É isso aí, gente. Essas são as funções de movie clip que a gente tem para usar.